Vamos lá, pessoal, vamos retomar a nossa aula, não é isso? A gente parou no inciso 8º, que fala sobre o 13º salário. Então vou colocar aqui na tela para vocês, né, o inciso 8º, que diz: o 13º salário será garantido com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Então, todos os trabalhadores na ativa e os aposentados terão direito ao 13º salário, que antes era conhecido, né, como gratificação natalina. Então, empresas de São Paulo, né, as indústrias começaram a garantir, a conceder aos seus empregados de forma anual, né, uma gratificação natalina. Então, eles recebiam um salário a mais, né, ao fim do mês. E aí o Estado, né, percebendo que isso garantiu um maior movimento do comércio, né, um maior movimento do Natal, maior circulação de dinheiro, ele garantiu este mesmo direito àqueles trabalhadores das indústrias, das empresas de São Paulo, aos demais trabalhadores no Brasil. Então, o 13º salário é uma importante conquista. Ele corrige, né, algumas percas salariais ao longo do ano, porque o trabalhador ele recebe o seu salário com base em 30 dias de trabalho por mês. E nós sabemos, né, que existem meses em que temos 31 dias. Então, o 13º salário também corrige essa perda, né, salarial que acontece, essa gratificação natalina que depois vira 13º salário. Ela tem também essa ideia de corrigir essa perda, né? Então é um importante direito, ele deve ser pago. E aí pode surgir uma dúvida em você, né, Breno? Sou contador de uma empresa, administro uma empresa e tem um funcionário que entrou a partir do mês de maio. Como é que ele tem direito ao 13º salário? Porque ele não trabalhou um ano na empresa. Ele tem esse direito? Eu te respondo que sim, né? Ele pode ter entrado, por exemplo, no mês de outubro, ele terá direito, só que ele receberá o 13º de forma proporcional. Então, o ano tem 12 meses, nós vamos dividir o salário dele por 12, ele vai receber de acordo com aquela parcela em que ele trabalhou. Se ele trabalhou 2 meses, ele vai receber o que nós chamamos de 2 dozeavos, né? Divide-se o salário por 12, multiplica pelo número de meses trabalhados. Todos, né, os trabalhadores, conforme o inciso 9, né, conforme o inciso 9 do artigo 6º, têm direito ao adicional noturno. Então, o que é o adicional noturno? É a remuneração do trabalho noturno superior ao trabalho diurno. Por quê, gente? O trabalho noturno, ele causa, sem sombra de dúvidas, um desgaste físico, psicológico, mental maior ao trabalhador. Por isso que a lei fez, ela garantiu que o trabalhador ele tenha uma remuneração maior. E Breno, então quer dizer que se eu trabalho a partir de 7 horas da noite numa empresa, eu tenho direito ao adicional noturno? Não especificamente. O adicional noturno ele tem início das 22 horas às 5 horas da manhã do dia seguinte. Então, aos trabalhadores que vão até as 9 horas e 59 minutos, não há direito ao pagamento de adicional noturno. Esse adicional somente será devido das jornadas que compreendem das 10 às 5 horas da manhã. Então, se você entra na empresa às 6 da tarde e sai à meia-noite, você tem direito a 2 horas com o adicional noturno. E aí nós vamos ao seguinte, né? O adicional noturno ele vai aumentar o valor da hora em 20% para os trabalhadores urbanos e 25% para os trabalhadores rurais. É bom fazer essa diferenciação, né? Os trabalhadores urbanos recebem 20% a mais e os trabalhadores rurais 25%. Tá? Isso é uma forma, né, de corrigir todo esse desgaste, né, todas as dificuldades que o trabalhador enfrenta ao ter uma jornada noturna. O inciso 12 ele vai nos falar acerca do salário família. Então, o salário família ele é pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda. Então, hoje o governo garante que para os trabalhadores de baixa renda seja garantido o adicional, né? Então, hoje, para quem recebe até R$ 1.425,56, ele recebe um auxílio de R$ 48,30
R$ 1,62 por filho. Então, né, para o trabalhador que ganha até esse valor que eu acabei de citar para vocês, vou colocar na tela aí para que vocês fixem melhor, ele tem o direito de receber mais R$ 48 por filho. E os filhos, e isso vale para os filhos de até 14 anos de idade. Eu preciso também ressaltar para vocês que esse é um benefício garantido pela Previdência Social. Não é a empresa que paga, a empresa adianta o valor no salário e depois desse valor ele pode ser abatido, né, naquelas parcelas que a empresa deve ao INSS. Tá? Então, o salário família não é uma benesse paga pela empresa, é claro. Se a empresa quiser ter um programa próprio de salário família, ela pode oferecer ao empregado, né? Pode oferecer, por exemplo, um valor maior. Mas esse mínimo aí, né, ele é garantido ao trabalhador pelo governo. É uma forma do governo auxiliar o trabalhador, né, na proteção do menor, na garantia de uma condição social melhor a esta família, porque a gente vê que nem sempre o salário mínimo ele consegue garantir acesso a todos os direitos básicos. Então, fiquemos atentos à existência do salário mínimo, do salário família, melhor dizendo. Agora, aí para vocês, o inciso 13, né, que fala da jornada de trabalho, da duração do trabalho. Então, a duração do trabalho normal, ela não é superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva. Então, em regra, as jornadas de trabalho, elas têm a duração máxima de 8 horas por dia e de 44 horas por semana. Nós vamos ver que em algumas categorias, em alguns casos, essa jornada ela pode ser modificada, por exemplo, para aquelas categorias que trabalham 12 horas por 36, existem alguns que trabalham 24 horas, né, e folgam 5 dias, existem, ou seja, escalas, né, de trabalho. Só que tem que se observar o seguinte: a jornada de trabalho semanal ela não pode ultrapassar as 44 horas. Agora vamos até essa jornada citada pelo inciso 13, né, de 8 horas diárias, não podendo ultrapassar a 44 horas semanais. Nestes casos, né, em que a jornada ultrapassa 8 horas diárias ou 44 horas semanais, vai haver o pagamento da hora extra. Então, a hora extra, né, ela é remunerada com 50% a mais. Então, para cada hora extra que o funcionário faz, ele recebe o valor da hora normal com um acréscimo de 50%, quando ultrapassa esse limite de 8 horas por dia e de 44 horas por semana. Tá? Justamente agora com o Covid-19, né, com o coronavírus, o momento de isolamento social, está se discutindo a questão da redução da jornada de trabalho. É possível? Desde que haja acordo ou convenção coletiva neste sentido. É ainda, né, necessário destacar para vocês que existe, né, no inciso próximo, lá no inciso 14, a possibilidade da jornada de trabalho de 6 horas diárias. No caso da jornada de trabalho de 6 horas diárias, né, ela é em turno ininterrupto, ou seja, o trabalhador ele começa, né, de forma ininterrupta. Se ele começa às 6 da manhã, não pode haver uma pausa, ele tem que trabalhar até às 12 horas e a CLT garante a esse trabalhador de jornada de 6 horas um intervalo de 15 minutos. Então, só para a gente discutir um pouquinho essa questão do intervalo, né, para jornadas de 4 horas diárias não há intervalo, para jornadas de 6 horas diárias deve ser garantido um intervalo de pelo menos 15 minutos por dia, e para jornadas de 8 horas diárias, um intervalo de no mínimo 1 hora. A nova legislação garantiu que, caso o trabalhador e o empregador queiram fazer um acordo, nas jornadas de 8 horas, esse descanso mínimo de 1 hora pode ser reduzido para 30 minutos diários, né? Mas é só para a gente poder ficar atento à concessão do intervalo de jornada. Então, para 4 horas, nenhum intervalo.
para 6 horas por dia, 15 minutos, para jornadas de 8 horas diárias, no mínimo 1 hora de descanso, sendo facultado ao empregado e o empregador fazendo um acordo para a redução de 30 minutos, né, de descanso diário. Pessoal, o tempo deste bloco ele já venceu, então no próximo bloco nós vamos continuar a nossa aula e retomar este importante assunto.